Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso canal de rumenologia. Hoje a gente vai conversar sobre os protozoários ruminais. Como a gente já falou anteriormente, né, os protozoários eles são organismos eucariontes, ou seja, eles possuem toda a parafernália, né, complexo de Golgi, mitocôndria, coisas que as bactérias não possuem, tá ok? Mas no caso dos protozoários ruminais, eles são uma versão evoluída dos protozoários comumente encontrados no ambiente. Isso porque eles são anaeróbicos, né? Então eles vivem sem a presença de oxigênio. E algumas organelas, né, nesse caso dos protozoários ruminais, elas foram adaptadas, né? Eu acho que muitos de vocês que estão ouvindo, né, o podcast ou assistindo, né, o nosso canal no YouTube, né, não ouviram falar de hidrogenossomos e de mitossomos, né? Então, os hidrogenossomos, né, é uma mini organela, na verdade são mini organelas, né, que foram adaptadas para os protozoários poderem sobreviver em condições anaeróbicas, sem a presença de oxigênio, e mesmo assim produzirem energia. Tá ok? Bom, os hidrogenossomos, né, o protozoário, como também as bactérias, né, ele faz a via glicolítica normal, ou seja, transforma, né, um mol de glicose em 2 piruvatos, tá certo? E o hidrogenossomo, né, uma mini organela, né, comum entre os protozoários aí anaeróbicos, né, que transforma, na verdade, esse piruvato, né, que rendeu aí da via glicolítica, ele transforma esse piruvato em acetato, né? Então, obviamente que quem está ouvindo já está desconfiado que protozoário no rumen, né, produz muito acetato, e está correto, né? Então, o protozoário produz acetato e também produz CO2, tá? Via hidrogenossomos. E aí os mitossomos, né, que é uma versão evoluída da mitocôndria, né, como se fosse uma mitocôndria que trabalha sem oxigênio, né, vai ser a mini organela responsável pela produção de ATP. Na verdade, elas trabalham todas aí em conjunto, nessas microorganelas, né, os hidrogenossomos e os mitossomos, ou seja, para transformar o piruvato que saiu da via glicolítica em acetato, na verdade, e também gerar ATP via mitossomos, tá certo? Então tem alguns gêneros de protozoário, né, que estão aí dentro do rumen, né? Tem gênero Isotricha, Daisy-tricha, a gente tem os entodíneos, os diplodíneos, né, que são protozoários anaeróbicos e que produzem energia dessa forma. Tá ok? Os protozoários também podem produzir butirato, né? E algumas cepas específicas podem produzir propionato também. Mas a maior parte do produto final da fermentação dos protozoários são o acetato e o butirato, aliado à produção de ATP e CO2, obviamente. O curioso dos protozoários é que eles demoram de 6 a 24 horas para se multiplicar. No episódio anterior a gente falou de multiplicação bacteriana, né? Faltou dizer no episódio anterior que as bactérias demoram aí de 20 minutos até 3 horas para se multiplicar, né? A mais lenta, né? Para uma bactéria virar 2. Os protozoários demoram de 6 a 24 horas, eles são mais lentos, inclusive porque eles são muito maiores que as bactérias. Tá ok? Para quem está assistindo no YouTube, né? Eu estou mostrando um outro slide aqui com as características dos protozoários com o modo de ação. Na verdade, os protozoários, por eles serem muito grandes, eles alocam bactérias, na verdade, eles trazem bactérias com eles, né? Ou seja, por que eles fazem isso? Porque as bactérias aproveitam os produtos finais, né? Podem aproveitar alguma coisa que sobra, não os produtos finais, né? Alguma coisa que sobra ali do protozoário, né? E também o protozoário, ele é famoso, né? Vamos dizer assim, por sequestrar grânulo de amido. Então, ou seja, em dietas carregadas em amido, o protozoário ele engolfa o amido e aí começa a liberar o amido devagarzinho, como se fosse um alimento, aí, um amido de liberação lenta. E as bactérias ficam todas em torno desse protozoário exatamente para, né, pegar as sobras aí, né, para ver se captam algum amido para poder fermentar esse produto elas mesmas. Aliado a isso, né, as bactérias que estão ali para ver se sobra alguma coisa dos protozoários, elas podem eventualmente serem predadas, ou seja, consumidas por esses protozoários. Ou seja, o protozoário, ele, além de para se multiplicar, ele precisar de energia, de nitrogênio, como as bactérias, ele também pode utilizar as bactérias, a própria proteína microbiana, como fonte de nitrogênio. Tá ok? Esses dois modos de ações que eu falei,
é como se fosse, né, como se o protozoário exercesse um controle biológico da fermentação ruminal, ou seja, ele preda a bactéria, ele consome bactérias, não deixa que as bactérias se multipliquem muito rápido, né, ou seja, exerce um controle de população bacteriana. O que acontece se a gente não tiver um controle de população bacteriana? Quanto mais bactérias a gente tiver dentro do rumen, né, a gente pode inferir que mais ácidos vão estar sendo produzidos. E aí a gente pode ter problema de acidificação ruminal, né, o pH cair e desencadear desordens digestivas, como acidose, como timpanismo, como laminite, abscesso de fígado. Tá ok? E da mesma forma os grânulos de amido, ou seja, o amido que fermenta muito rápido no rumen e também, né, combustível, né, para os micro-organismos que fermentam carboidratos não fibrosos produzirem, né, ácido de forma muito rápida, né, esse protozoário também exerce esse controle, porque ele vai liberando o amido lentamente. Tá ok? Ou seja, o protozoário ele é um controlador de fermentação ruminal. Ele faz com que a fermentação ocorra de forma mais controlada. No entanto, nem tudo é perfeito, né? O protozoário ele é sensível a baixo pH. Então, em níveis de pH abaixo de 5,8, né, se o pH do rumen, você der muita energia na dieta, o pH do rumen chegar abaixo de 5,8, o que vai acontecer? Os protozoários provavelmente eles vão morrer. E aí sim, todo esse controle biológico de predação de bactérias, sequestro de grânulos de amido acaba. E aí o que vai acontecer? A bactéria vai se sentir, né, ou seja, a população de bactérias vai aumentar, né, os grânulos de amido não vão estar mais protegidos pelos protozoários e vão ser aproveitados com toda a potência da massa microbiana, e aí sim a produção de ácido dentro do rumen aumenta muito, né? A gente tem alguns trabalhos aí de referência que dizem que um animal, comparando um animal sem